Olha, construir uma marca pessoal hoje em dia na internet é um desafio e tanto, né? Fica aquela coisa de definir a mensagem certa, tentar manter a consistência, e é muito fácil a gente se sentir meio perdido no meio do caminho. Mas e se a tecnologia, em vez de ser um bicho de sete cabeças, fosse na verdade a nossa maior aliada? Não para substituir a gente, mas para dar um turbo na nossa voz. É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como usar a inteligência artificial como um copiloto de verdade para criar uma mensagem que conecta e uma estratégia de conteúdo que flui. Beleza? Então, qual que vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender qual é a relação certa a se ter com a IA. Depois, vamos botar a mão na massa para criar uma mensagem que seja a sua cara. Em seguida, a gente traduz isso para uma bio de Instagram daquelas que chamam a atenção. Aí, vamos descobrir uma estratégia para criar conteúdo sem pirar. E, por fim, a gente amarra tudo isso para construir uma marca que é forte e, mais importante, autêntica. E vamos começar com o ponto de partida de tudo. A decisão mais importante que alguém pode tomar não é nem sobre qual ferramenta de AI usar, mas sim como usar essa ferramenta. E é aqui que mora a diferença fundamental entre ter a IA como piloto ou como copiloto. Para pensar nisso um segundo. Entregar ao manche do avião o controle total para a inteligência artificial, bom, isso é basicamente uma receita para o desastre. Por quê? Porque por mais incrível que ela seja, a IA não tem o seu contexto, não tem a sua intuição, o seu feeling. Colocar a IA no assento do piloto pode levar, e muitas vezes leva, a um belo de um tombo. E esse tombo, acredite se quiser, tem até nome oficial. É a tal da alucinação. É quando a IA simplesmente inventa fatos com uma confiança que chega a assustar. Pensa só, uma pessoa subiu os exames de sangue para uma IA analisar e ela começou a criar indicadores que não existiam, mudou a glicemia de 99 para 80 e pouco. Isso aconteceu de verdade e mostra o perigo que é confiar de olhos fechados. Então a história é a seguinte: a IA como piloto é um risco. Ela pode alucinar, entregar algo genérico, algo que não tem nada a ver. Agora, como copiloto, a coisa muda completamente de figura. A gente dá a direção, a gente fornece o contexto e no final a gente refina o resultado. Aí sim ela se torna uma ferramenta absurdamente poderosa. O comando é nosso, ela é nossa assistente genial. Certo. Agora que a gente já acertou essa parceria, vamos para a fundação, para o alicerce de qualquer marca forte, a sua mensagem. O que é que torna o que você faz único? É aqui que a gente define o que se chama de proposta única de valor. E o processo é uma espécie de dança entre o lado humano e a máquina. Primeiro vem o trabalho de autoconhecimento, de responder perguntas profundas sobre quem a gente é e o que a gente oferece. Depois, a gente entrega todo esse material para o nosso copiloto de IA, para ele ajudar a sintetizar, a organizar as ideias. E por último, e mais importante, a gente usa a nossa intuição humana para refinar e bater o martelo. É a nossa essência, só que turbinada pela tecnologia. Agora, aqui está o pulo do gato. Toda mensagem que realmente conecta, que faz sentido para as pessoas, mexe com uma dessas três motivações universais. Ela pode estar resolvendo uma necessidade, realizando um desejo ou acalmando um medo. Entender qual desses motores move o seu público é o grande segredo para criar uma conexão de verdade. E para isso ficar super claro, olha só o caso da Mônica. O mercado de aulas de inglês está lotado, né? Mas quando ela foi cavar mais fundo, ela sacou que o diferencial dela não era o inglês em si, mas o jeito que ela ensinava. Ela usa inteligência emocional para quebrar as travas dos alunos. Cara, isso não é só único, isso é poderoso. Conecta na hora. Beleza, com a mensagem central definida, vem o próximo desafio. Como condensar essa ideia toda no espaço mais nobre e, ao mesmo tempo, mais limitado do Instagram? A bio. São só 150 caracteres para fazer um visitante virar um seguidor. A pressão é grande. Mas existe uma formulinha para isso que funciona muito bem. Primeiro, autoridade. Por que alguém deveria parar para te ouvir? Segundo, promessa. Que transformação a pessoa pode esperar? E por último, uma chamada para ação, o famoso CTA. Qual é o próximo passo que ela deve dar? Simples assim. Vamos ver na prática. Essa aqui era a bio do Jovan, um corretor de imóveis. Sou familiar, atendimento personalizado e transparente. O problema é que isso soa como todo mundo. É uma frase que a gente já leu 1000 vezes, não gera curiosidade nenhuma, não conecta. Agora, olha só a mágica acontecendo. Mudando o olhar sobre o mercado imobiliário. Mais que imóveis, conexões com significado. Percebe a diferença? É outra coisa.
É intrigante, tem emoção, promete algo novo. Ele não está mais vendendo casa, ele está criando conexões. Isso sim é uma biopoderosa. Certo, mensagem afiada, biopoderosa, e agora vem aquela parte que tira o sono de muita gente. A pressão de ter que criar conteúdo novo o tempo todo. Como é que se mantém a consistência sem surtar no processo? A resposta para isso está numa estratégia chamada conteúdo raiz. A ideia é genial. A gente para de pensar em criar dezenas de posts do zero. Em vez disso, a gente foca em criar uma peça de conteúdo, só que uma peça longa, profunda, a nossa raiz. E depois, a gente vai extraindo todo o resto dela. É mudar a lógica de quantidade para alavancagem. Pensa nisso como um investimento inteligente de tempo. Em vez daquela agonia de ter que criar algo novo todo santo dia, a gente dedica uma horinha focada. Uma hora para criar algo de valor de verdade. Pode ser uma palestra, uma live, um artigo bem completo. Um único esforço, bem concentrado. E qual é o retorno desse investimento? Bom, daquela única hora, dá para extrair mais de 30 pequenas peças de conteúdo. 30! Isso é conteúdo para um mês inteiro ou até mais. É sobre trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente mais dura. E o mais legal é que isso é super flexível. O conteúdo raiz pode ser o que funcionar melhor para cada um. Se a pessoa escreve bem, vai de artigo. Se gosta de falar, pode ser uma palestra, um podcast. O que importa é criar esse material rico, esse ativo principal, que depois pode ser fatiado e distribuído por aí. E agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas formam uma marca pessoal que não só tem uma mensagem forte, mas que também alcança as pessoas certas. No fim das contas, tudo se resume a 2 pilares. O primeiro é a clareza, ter uma mensagem única, que faz sentido e que mexe com o público. E o segundo pilar é a consistência, ter um sistema que funciona, como a estratégia do conteúdo raiz, que permite que essa mensagem seja compartilhada com frequência, sem levar ninguém à exaustão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter clareza e um bom sistema. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Qual é aquela grande ideia? Aquele tema raiz que, se for bem explorado, pode gerar não só um post, mas um mês inteiro de conteúdo de valor. Achar resposta para isso pode, de verdade, mudar o jogo da sua presença online.